gostaria de apresentar para vocês é uma lista de caracteres que são elencados tradicionalmente como características particulares dos Homo sapiens, para demonstrar que nós temos muito mais similitudes do que diferenças em relação aos animais. O primeiro deles é a confecção de ferramentas. Aqui a gente tem o exemplo de um grande primata elaborando uma simples lança para que ele conseguisse pescar determinados animais, só que essas ferramentas podem ser ainda mais complexas. É o caso que a gente vê, por exemplo, nos corvos. Corvos são animais fascinantes. E aqui a gente tem um exemplo muito interessante de um corvo que é dado a ele um pequeno graveto, imagino que vocês estejam conseguindo ver na imagem, e ele tenta pegar o alimento que está dentro desse tubo de ensaio. Só que o graveto é reto e o alimento tem um gancho, então ele não consegue efetivamente pescar, tá vendo que ele está tendo dificuldade. Então, ele cria uma solução inteligentíssima que ele faz um próprio gancho, enrolando em torno do becker, e aí ele consegue pescar esse alimento. Ele tem até uma certa dificuldade, mas no final das contas ele consegue naturalmente, de uma forma muito simples, pescar o alimento e ter a vantagem que ele gostaria. Posteriormente, nós temos novamente um outro critério muito interessante, que geralmente é elencado, que é o fato de que seres humanos seriam os únicos animais capazes de criar estratégias que envolvam o ambiente. E nesse exemplo aqui, a gente tem um exemplo de corvos que possuem um comportamento muito interessante, integrando com o ambiente. O que eles percebem? O que acontece nesse experimento? Esse experimento foi feito em uma cidade japonesa e foi gravado pela National Geographic. Os cientistas perceberam que os corvos voavam a uma determinada altura e jogavam as cascas de uma noz para que essa noz fosse quebrada e eles conseguissem pegar o alimento que tem lá dentro, a castanhazinha, porque às vezes eles conseguem quebrar com o bico, mas na maior parte não. A casca é muito dura para que o bico deles quebre de maneira efetiva para que eles consigam pegar o alimento. Jogando de uma certa altura, a casca muitas vezes quebra. Só que, além de nem sempre quebrar, é muito perigoso para os animais serem atropelados. Então, o que eles estão vendo? Essa casca foi jogada e não quebrou. O que eles perceberam foi que se eles jogassem na faixa onde os carros passam, na rua, o carro ia passar sobre a casca e ia naturalmente quebrar. Só que a segunda dificuldade agora era como que eles iam pegar essa casca quebrada sem efetivamente serem atropelados. Então esses corvos observaram que em um determinado momento, na faixa de pedestre, os carros param de passar e somente pedestres passam. Então, o que eles faziam? Eles se posicionavam estrategicamente em cima da faixa de pedestre, jogavam as castanhas na rua para que os carros passassem e, surpreendentemente, aguardavam o sinal fechar para os carros, aguardavam na faixa de pedestre. E quando a faixa abrisse para o pedestre, eles iam justamente atravessando a rua e conseguiam com facilidade coletar a castanhazinha que eles queriam tanto se alimentar. Um outro exemplo que a gente tem é a demonstração de empatias. Aqui a gente tem o exemplo de uma gorila que adotou esse gatinho. Esse gatinho era chamado de All Ball e esse nome foi ela que deu, porque esse gatinho era para ela todo peludo. Essa gorila aprendeu a se comunicar com a linguagem humana por meio de um tablet, onde ela apertava o que cada coisa significava. Então, se ela queria falar oi, ela sabia que ela tinha que apertar uma determinada tecla do tablet, por exemplo. E ela adotou esse gatinho, brincou com esse gatinho por muito tempo. Só que um belo dia, como em todas as histórias trágicas da vida, esse gatinho fugiu e foi, infelizmente, atropelado. E esse vídeo conta a história da criadora da técnica que trabalhava com a gorila Coco, contando para essa gorila que o gatinho tinha morrido, na linguagem que eles tinham desenvolvido. Coco, all wrong.
hit by a car. I went in right away and I said, Coco, something's happened to your kitty and he won't be here anymore. You know, the cat has died. E aí a gorila demonstra na linguagem de sinais que ela tá muito triste. Penny stayed with Coco to comfort her. Demonstrando que tá chorando, que tá triste. E a gorila ficou por 3 dias sem se alimentar e chorando no cativeiro. Por fim, a gente tem alguns outros exemplos de barreiras que seriam estritamente humanas, como a cooperação. Esse experimento é muito interessante, porque nessas vasilhas vermelhas há comida. E para eles conseguirem a comida, eles teriam que puxar essa corda. Só que se somente um puxa, a outra corda some e nenhum deles ganha comida. O que eles perceberam rapidamente é que eles têm que cooperar, trabalhar em conjunto para que as cordas sejam puxadas simultaneamente. Só que talvez o exemplo mais interessante seja o exemplo da empatia.